Olá, meus amigos, bom dia, uma excelente semana. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho, Dia Nacional da Prevenção dos Acidentes do Trabalho e também Dia do Motociclista. Hoje começamos nesta semana com mais uma conversa entre amigos, uma conversa especialíssima, falando sobre a importância da sociedade civil nas mudanças, como protagonista das mudanças que o país tanto precisa. Está conosco o Eduardo Mufarrege. Bom dia, Eduardo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rosângela. Eduardo, que é fundador da OBR. E a querida Rosângela Lira. Obrigado também, Rosângela, por ter aceito o convite. A Rosângela, que é a grande inspiradora, a grande coordenadora desse grupo chamado Política Viva. Bom dia, Rosângela. Obrigado, querida. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite. O Ricardo Borges mandou uma mensagem, Martins, do Pacto pela Democracia, está familiar, não vai conseguir estar conosco, mas certamente será conosco numa outra oportunidade. Essa conversa das mais importantes, eu tenho feito esses encontros desde o começo da pandemia, com muitas personalidades, em temas relevantes, mas eu prezo esse como considero esse um dos mais relevantes, que é exatamente a responsabilidade da sociedade civil. A sociedade civil se organiza para que ela possa, então, se tornar a grande protagonista das mudanças que o Brasil precisa. E eu começo para a Rosângela. Rosângela, conta um pouquinho, por favor, do grupo Política Viva, como começou, como é formado, e qual o objetivo e a frente que hoje atua. Então, Política Viva começou em 2013, junto com o movimento do Passe Livre. Foi o começo dele ali. Eu era a tia no meio dos meninos, e aí foi uma necessidade que eu via da sociedade estar mais próxima à política, dela conversar sobre política, dela estar conhecendo mais, porque tudo que você não conhece, não domina, você acaba naturalmente se afastando. E isso eu sabia o quão ruim estava sendo, né? Todos nós sabemos o quão estava sendo ruim a gente não participar, não estar atento aí à vida política. E foi esse o motivador. Eu sempre gostei de política, não de ser política, mas da política em si, do jogo, do xadrez, do tabuleiro ali. Eu sempre achei muito interessante. E era uma forma... E eu via as pessoas tão distantes desse mundo, tão, de uma certa forma, até alienadas, né? Porque convencionou-se, desde a época da ditadura, a religião, política e futebol não se discute. Então, as pessoas naturalmente se afastaram, e isso eu quis reverter. Então, a primeira objetivo do Política Viva é esse: a educação política, a maturidade política, trazer a política para perto. Como é que as pessoas acompanham os trabalhos e, eventualmente, podem participar, aqueles que têm interesse, Rosângela? Então, a gente começou fazendo os encontros mensais, uma vez por mês lá no auditório, lá na Avenida Brasil. A gente recebia um político. Eu, no começo, tive que ir a Brasília, porque eu estava saindo de uma história de CEO de uma multinacional, e, de repente, falar de política não dava para mandar e-mail, mensagem, WhatsApp. Tinha que ir pessoalmente mesmo explicar o que era aquele projeto, aquele movimento chamado Política Viva, os objetivos dele. E, para isso, eu tive que ir um a um, para que me conhecessem. E aí, os encontros mensais foram formando grupos das pessoas que participavam e outras pessoas que irem participar também. Então, a gente foi transformando os encontros mensais em grupos de WhatsApp, para que as conversas não se limitassem só àquele momento presencial. E aí, dos grupos de WhatsApp, em 2019, foi feito um canal. As redes sociais vieram também nesse decorrer desses 7 anos. E ano passado, a gente abriu um canal no YouTube. E esse ano o movimento virou instituto. Hoje ele é um Instituto Política Viva, com conselho, com outras pessoas envolvidas. Antes, uma coisa que era... eu comecei e acabei
fazendo um pouco sozinha, era bem solitária nesse início, agora eu conto com a ajuda de outras pessoas, isso é muito bom. Obrigado, Rosângela. Eduardo, mesma coisa, conta um pouquinho como é que nasce a ideia do Renova BR e como é que atua, como é que as pessoas podem acompanhar o trabalho. Legal. Bom, acho que tem um processo, né, que ele é, digamos, de um renascimento da participação política da sociedade brasileira, né? E ela se dá depois de um longo hiato aí, desde 1964, como a própria Rosângela colocou, e de uma certa forma essas manifestações de rua, né, de 2013, depois processo de impeachment, depois campanhas políticas, tal, trouxeram um novo elemento de participação civil diferente daquele que a gente vem experimentando nos anos anteriores, né? Ao mesmo tempo, essa participação ainda de forma muito desestruturada, ela apontou para alguns sinais de clareza. Primeiro, que não tem nenhum país do mundo uma sociedade que a gente admire que tem uma classe política completamente destroçada. Não existe. Normalmente as coisas caminham juntas. Um país arrumado tem uma classe política arrumada. Um país bagunçado tem uma classe política bagunçada. Então esse é um evento de correlação alta. E eu trabalhei, né, muitos anos na área de educação, e a educação sempre foi aquele celeuma, né? Não, a educação é o que transforma, vamos mudar o Brasil através da educação, e nós estamos nesse discurso aí há 30 anos, e infelizmente os nossos indicadores educacionais estão patinando, né? E quando eu estava atuando na área de educação, eu tive a oportunidade de dar aula numa escola da rede pública, e ali acho que talvez eu tive o grande choque de realidade, apesar da minha família minha avó e minha mãe serem professoras da rede pública também, me caiu uma ficha importante de que esse processo de transformação do Brasil, no ritmo que a gente estava enxergando, ia levar não décadas, ia levar quase um século, porque a gente estava andando de forma muito vagarosa. Então, foi daí que eu senti que, eventualmente, um bom caminho para a gente tentar embocar uma solução ou uma jornada diferente para o nosso país seria através da atração e qualificação de lideranças políticas para participarem de eleições. E por que que isso, ao meu ver, naquele momento era algo importante? Porque muitas vezes, né, a gente debate sobre como fazer política pública, como política pública baseada em evidências, mas se você tem indivíduos eleitos que não ligam para isso, a chance disso aí desse discurso virar uma platitude, quer dizer que não chegar em lugar nenhum, é altíssima. Então, a partir dessa reflexão surgiu, acho que uma, uma clareza de que era importante a gente botar de pé um programa de formação, qualificação e, mais importante, de incentivo às pessoas para participarem da política. Porque se a gente não ocupar esses espaços de poder, né, através da participação engajada do cidadão, o cidadão que vê a política uma missão e não um negócio, o cidadão bem preparado, bem qualificado para cumprir esse papel, a chance do Brasil chegar num lugar diferente é mínima. Então foi nesse contexto que a gente botou de pé o projeto do Renova, que ele, enfim, ele tem acho que uma necessidade, ou ele tem uma missão bastante simples, que é incentivar, preparar e qualificar pessoas que não fazem parte da política para que elas possam fazer. E ele é ancorado como uma instituição de formação, né, desde a sua largada. Então, hoje nós estamos indo para a nossa terceira turma de alunos graduados. Foram 133 na primeira turma de 2018. Em 2019 e 2020, nós formamos quase 2.000 alunos. E, essencialmente, com essa missão de fazer com que essas pessoas que querem participar das eleições possam enxergar no Renova um ambiente de qualificação e para que eles possam conquistar o repertório ou as competências e as características necessárias para se tornarem uma liderança pública, uma liderança política,
através do nosso programa de formação. Obviamente, a prática traz muito, mas tem questões teóricas que, de uma certa forma, também te ajudam. Então, o que a gente tem feito é isso, a gente também cada vez mais tem uma atuação no que a gente chama de formação continuada, que são para políticos eleitos. Hoje mesmo a gente tem um debate com os 17 líderes eleitos do Renova na nossa primeira turma, mais um grupo expandido de deputados, para falar um pouco sobre pautas legislativas dentro desse momento importante do Brasil, onde a gente está aí caminhando para uma implosão fiscal, né, uma impressão de dinheiro sem precedentes que preocupa e, ao mesmo tempo, sem pensar na responsabilidade, né, desses atos mais lá na frente. Então, a gente divide a nossa atuação nessas duas frentes, quer dizer, uma de preparação e qualificação de de pessoas que não ocuparam cargo eletivo e que gostariam de ocupar, e, ao mesmo tempo, daqueles que ocupam os cargos eletivos e que possam ver no Renova um lugar de formação e de aprofundamento em questões importantes. Eduardo, para que as pessoas se habilitem, como é feito? Uma pessoa que quer participar, que quer ingressar na política, quer ter conhecimento técnico, jurídico, político, participando do Renova, como é que ele faz? Então, a gente abre os processos seletivos, né? A gente vai abrir um processo seletivo no começo do ano que vem, normalmente fora dos períodos eleitorais, né? Porque é por uma questão regulatória. Então, o ano que vem a gente abre uma nova turma e aí a gente, enfim, administra um volume grande de inscritos. Nessa turma passada foram 45 mil pessoas inscritas que, enfim, se inscreveram no nosso processo seletivo e aí, enfim, a gente seleciona essas pessoas e elas passam por um processo aí de formação e capacitação conosco. Um programa que a gente já migrou. Curiosamente, a gente foi pouco afetado pelo Covid, porque a gente já tinha migrado para uma parte grande de ensino à distância, pelo fato do programa ser um programa nacional, ainda mais porque a gente mudou alguns conteúdos nessa última turma, porque ela tinha uma ênfase essencialmente municipal, né? E como o Brasil tem 5.570 municípios, para você ter um alcance nacional, é impossível você ter uma atividade centralizada. Então, essencialmente, essa é a nossa forma de atuação e, enfim, muito do nosso... Acho que tem uma questão que eu acho que é importante a gente enfatizar, né? Os políticos que estão lá, de uma certa forma, todos foram eleitos democraticamente. A gente vota muito mal, né? A gente vota por afinidade. A gente vota, essa pessoa é parecida comigo, então vou votar nela. Né? Dificilmente, se você escolhesse alguém para liderar uma empresa ou alguém para liderar uma entidade, você escolheria por afinidade. Você escolhe por competência. O problema é que no Brasil a gente deixou muito dessa parte da competência de lado, e isso faz com que a gente tenha aí uma base de representantes nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais, na Câmara Federal, que são completamente despreparados para cumprir esse cargo. Eu não quero dizer que são todos, mas tem uma parte importante, assustador, né? A quantidade de representantes que não se prepararam, porque, enfim, uma questão é você ser um representante, outra coisa é você legislar, você fazer uma boa fiscalização do executivo, entendeu? São áreas de capacitação, não é uma coisa que você não pode aprender. E o que eu vi nesse processo é que, assim, nunca ninguém tinha ido para a sala de aula antes de ir para Brasília. E isso, de uma certa forma, o Renova promoveu, que foi bom. Vou perguntar uma coisa para os dois. Primeiro, os dois falam do fenômeno que foi esse período de junho de 2013, né? Com esse levante popular que teve no Brasil inteiro, uma onda que tomou conta as ruas, muito pautada na insatisfação, com tudo, insatisfação com a classe política, insatisfação com a representatividade política, insatisfação com os serviços públicos, insatisfação com o preço dos produtos dos serviços públicos, enfim. E isso fez nascer alguns grandes movimentos, né? E nós estamos aqui falando de dois desses movimentos. Aí, vocês acreditam
que essa manifestação ela resulta numa somatória de vontades de participar individuais que tomaram corpo a partir das redes sociais, é um fenômeno claro, pautado nas redes sociais? Essa é uma dúvida. E aí, por que estou falando isso? Porque é um problema de representação que sempre foi tradicionalmente horizontalizado, né? Seja nas empresas, seja no campo político, e que parece que, de repente, virou verticalizado. A greve dos caminhoneiros é um exemplo disso. Então, a primeira pergunta é isso. E a segunda pergunta é o seguinte: nós vivemos ainda os efeitos daquele período de falta de democracia. A falta de democracia durante 21 anos fez com que a sociedade deixasse, por diversas razões, inclusive por medo, deixasse a capacidade de discutir política. E aí nós precisamos de gerações para reaprender a discussão política e, a partir daí, formar liderança. Essa pergunta para os dois. As duas perguntas. Rosângela, começando por você. Então, você falou sobre representatividade. Com certeza, não existe, nem partidariamente falando, não existe aquele partido que o eleitor se identifica, e são poucas as pessoas, mas isso é gerado pela falta de conhecimento político, pela falta da cultura de conversar a política, né? Não deixar para os anos de eleição, e sim ter a política no seu dia a dia, acompanhar, sair da superficialidade das redes, porque as redes, ao mesmo tempo que elas trouxeram a pauta da discussão política, e elas nos obrigavam também, muitas vezes, a sair das redes, sair do sofá, ir para as ruas, ela também deixou muitas questões na superficialidade. Mas é natural, se você sai do zero e você vai caminhar para o 100, você passa pelo 10, 20, 30 dessa superficialidade, até que em algum momento você é acometido das mentiras, você é manipulado, e aí você até se sente desestimulado a persistir, se você ficou só nessa superficialidade. As pessoas que tiveram mais interesses e que se adensaram mais, se aprofundaram mais nos temas, elas estão mais gabaritadas e mais seguras. E essa segurança gera um interesse, gera uma vontade de participar mais. Então, eu acho que as redes têm um papel fundamental, sim, nessa mudança, e movimentos como o Renova, e movimentos que levaram as pessoas às ruas, e o Política Viva, mesmo que dentro de um universo menor, porque a gente não fala com o universo Brasil, a gente está muito centrado nas capitais, né? São Paulo, Rio, BH. Mesmo assim, a gente sabe que a gente acaba tendo uma influência de mudar os paradigmas, de mudar a cabeça das pessoas. Você vê, a gente falava de mentira, não era nem fake news, não existia a expressão fake news quando a gente combatia as mentiras nas redes. A gente falava que era um post mentiroso, era um post falso. Então, essa educação que cada movimento faz, esse foco de combater, no caso, as mentiras, de falar, olha, você está sendo manipulado, você está sendo usado, tudo isso ajuda a criar essa representatividade que falta de um lado e a pessoa se sentir mais integrada. Então, acho que a gente tem essa função. E tem uma coisa que você falou aí, vocês falaram sobre os políticos, essa demonização da política também foi trouxe dois pilares. Um é o afastamento natural mesmo, falar isso não serve para mim, não quero. E o segundo foi as más escolhas. A gente votou mal, o Eduardo falou que a gente vota mal. A gente votou mal também nessa última eleição, mesmo nesse processo das redes, etc. Por quê? Porque houve uma massificação, um adensamento da demonização da política. E o Política Viva é um dos poucos movimentos, talvez único, que tem como uma das suas bandeiras, além das todas que todos nós sabemos, a democracia, as liberdades, o Estado Democrático de Direito, a gente tem a defesa política e a defesa aos políticos.
A gente acredita, sim, que existem políticos bons, com boa vontade, que querem servir. A gente sabe que eles com uma melhor formação, ou mesmo alguns que já estão prontos, a gente não pode generalizar, porque essa generalização e essa demonização traz um cenário que a gente está vendo que não é o melhor. Eu falo tanto no nível federal como estadual, municipal. A gente teve outsiders ou pseudo-outsiders que a gente está vendo que a gente nunca escolheria, a gente nunca quer um piloto ruim para pilotar nosso avião, um médico inexperiente, né? Piloto inexperiente, a gente quer um piloto com muitas horas de voo, a gente quer um médico com muita experiência para entregar nossas vidas. E por que na hora de escolher um deputado, um governador, um prefeito, ou mesmo um presidente, você quer um novo, você quer um outsider, né? Então, isso não faz sentido. Isso faz sentido num país onde não existe a cultura, não existe a política como centro das conversas. As pessoas têm tanta dificuldade de ir nas reuniões, conversar, né, falar, puxar um assunto. A política é natural, a política e você, quando você domina, você consegue ser menos parcial e aí você consegue desenvolver melhor. Todo mundo sai ganhando nessa educação política. Eduardo, mesma coisa. O papel das redes sociais nesse somatório de insatisfações e essa falta de prática política causada por 21 anos de trevas democráticas. Né? Eu acho que tem um agravante nesse processo, que é a perda de relevância dos partidos, né? Também, verdade. Que hoje, assim, se você olhar a política regional, você vai ver composições e as alianças das mais esdrúxulas possíveis. Por exemplo, um candidato que fez parte do Renova, município do Maranhão, candidato pelo PCdoB, ele, junto com o PSL. Né? Então, você tem combinações, e às vezes a gente fica nessa discussão em São Paulo, tal, mais purista, não? E aí você vê que no Brasil, assim, essa questão de alianças, né? Elas são muito mais alianças de conveniência, e as siglas não têm nenhuma relevância ou nenhuma representatividade. Né? Então, o que acaba acontecendo é que você tem pequenos feudos, né? De uma certa forma, protegidos por uma sigla, né? Em determinadas regiões, mas isso faz com que você tenha um problema brutal de identidade partidária. É um problema, né? O centrão eu acho que é a essência, né, desse problema, né? O que dizem esses partidos? E a gente teve uma profusão partidária nos últimos 10 anos, especificamente, né? São 33 partidos, muita coisa, e ao mesmo tempo, se você tentar segmentar esses partidos por ideologia, por visão de mundo, você vai ter uma dificuldade gigantesca, porque você não consegue ter clareza, né? Você tem um grupo grande que são fisiológicos ou que são meramente, onde tem o governo eu tô junto, entendeu? Então, é um pouco por aí. Então, acho que esse é um primeiro agravante, que faz com que essa estrutura que, em tese, deveria ser horizontal, ela não é, ela verticaliza, porque no limite hoje você tem 513 deputados e você tem 513 partidos. Cada deputado defende a sua pauta, a sua visão de mundo, e eles hoje se encontram até em algumas agremiações extrapartidárias, né? Não tem nada a ver com a própria constituição do partido. Então, como o ser humano responde muito a incentivo, Marcos, no Brasil, acho que a gente não leva isso muito em consideração. Quando a gente cria incentivos para a criação de partidos que vão fazer com que você tenha dinheiro de TV, que você tenha fundo partidário, que você tenha fundo eleitoral, o que vai acontecer? Você vai criar mais partidos. Se você fizesse o contrário, botasse uma régua altíssima, muito provavelmente você ia exigir a consolidação de partidos, que é um pouco do que está caminhando para acontecer nos próximos anos, mas de forma muito lenta, né? Um estrago grande que foi feito aí. E, aliás, só fazer um parênteses, não pode nem ser atribuído ao Congresso isso, porque foi do Supremo. Foi o Supremo, pois é. O Congresso aprovou a barreira... A cláusula de barreira. A cláusula de barreira, e o Supremo que derrubou. E o Supremo agora percebe que fez bobagem. Né? Fez uma grande bobagem. Então tem esse primeiro ponto, né? E aí para você desmontar essas coisas, que é assim uma discussão mais filosófica, o Brasil gosta de constitucionalizar tudo. É um problema, porque aí você nunca mais desmonta, né? E o mundo está mudando
e quando você não desmonta, quando você constitucionaliza as coisas, depois você não desmonta e você fica refém do próprio problema que você se criou. E o Brasil é mestre nisso, é desanimador, né? O quanto a gente acha que por constitucionalizar a gente vai resolver. E então acho que assim esse é de uma certa forma a primeira acho que é um ponto de clareza. O segundo, assim, apesar disso, eu acho que a gente tem tido assim melhores opções, pelo menos de escolhas para o legislativo, tá? Não diria que é generalizado, acho que tem uma questão que a eleição presidencial que vai ser sempre ancorada em alguém que já tem expressão nacional, que seja porque no final isso é o que orienta a pesquisa, mas acho que nos legislativos locais, especificamente agora, por exemplo, nessas campanhas de vereadores ou, enfim, na própria campanha para deputados federais e estaduais, eu vi, de uma certa forma, uma melhoria qualitativa nos candidatos. Isso não quer dizer que a melhoria qualitativa de candidatos leva a uma melhoria qualitativa nos eleitos, né? Até porque é muito difícil você avaliar o que é um bom representante, né? Você pode dizer que um bom representante é aquele que gasta pouco, você pode dizer que um bom representante é aquele que atua muito, ou é aquele que faz os dois, entendeu? Eu ainda não consegui criar uma fórmula objetiva, né, do que é um bom representante. O que eu sei é que, no tempo, eu espero que a gente se aperfeiçoe nisso, né? Um bom comunicador de redes sociais é o que basta? Enfim, aí a gente vai ter que pensar um pouco em conjunto o que é efetividade parlamentar propriamente dita. E dentro desse contexto, até para te falar um pouco dessa questão de verticalização e horizontalização, tem um ponto que eu acho que assim é fundamental, imagino que a gente esteja sendo ouvido por pessoas da comunidade jurídica, etc. Assim, o Brasil está no jardim da infância na discussão de financiamento eleitoral, que é a raiz dos problemas de corrupção e de clientelismo que a gente tem no Brasil. Lava Jato vem daí, Castelo de Areia, todas essas... a área da Odebrecht de pagamento de propinas lá, isso vem da onde? E tudo isso vem da raiz de financiamento eleitoral, um tema que o Brasil não discute. A gente tem 300 think tanks para discutir educação, a gente não tem nenhum think tank, ou praticamente nenhum, estruturado para discutir regras do jogo e questão de financiamento eleitoral, que é um ponto que eu deixo aí como uma reflexão e uma provocação. Esse é um tema super importante que o Brasil não discute. A gente trocou o financiamento privado pelo financiamento público e a gente simplesmente mudou. É do dono da empresa para o dono do partido. Hoje ele que manda em quem recebe dinheiro, quem não recebe dinheiro para financiar a eleição. Então, assim, é clientelismo com dinheiro público. Deixo aqui essa reflexão como um ponto importante. O Brasil tem que debater esse tema. Todos os países do mundo passaram por um problema. Se você assistir Irishman lá no Netflix, você vai ver, foi um problema nos Estados Unidos, tal, mas a gente precisa entrar nessa discussão, que é uma discussão super importante. Não é dizendo não pode pessoa física, não pode pessoa jurídica, qual é o desenho, tem que encontrar o melhor desenho para a nossa realidade, até porque se você proibir tudo, pode ter certeza que o dinheiro vai chegar, mas vai chegar de quem não deveria estar participando do jogo democrático. São, enfim, instituições heterodoxas, né, para não dizer outra coisa, e gente com mais uma vez, foi o Supremo que decidiu, né? Não, tudo bem, mas eu acho que assim, o Supremo... Quando eu digo Supremo, não é crítica ao Supremo, não estou nem elogiando, nem não estou entrando no mérito da decisão. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não fomos capazes de debater, porque o palco do debate é Congresso Nacional, né? Esse é um tema para ser discutido no espaço democrático, que é o Congresso Nacional, né? Com transparência, com as pessoas todas podendo participar. E foi o Supremo, 11 pessoas, que decidiram isso exatamente porque não houve esse debate por parte do Congresso. Aliás, sobre isso, e também girando um pouquinho, há estudos, enfim, só para citar uns, Donos do Poder, que é na década de 50, do Raimundo Faoro, que já apontavam um dos males do Brasil é o patrimonialismo, né? Essa falta de clareza de visão entre o público e o privado, e o financiamento de campanha está no meio disso, né? Então, o público se vale do privado não para trazer para as grandes causas públicas, mas normalmente para se beneficiar pessoalmente do privado. E o privado se aproxima do público da mesma forma, não para dar sua contribuição à evolução da sociedade, mas sim para se favorecer, nem sempre esse favorecimento se dá de forma
transparente e republicana. Precisamos avançar muito nessas discussões. Há um foco, não sei se vocês concordam comigo, mas eu sempre vejo um foco muito grande no combate repressivo à corrupção, mas muito pouco discussão do combate preventivo, né? A lei do lobby tem faz 30 anos, desde que a Constituição Marco Maciel, na época, propôs, há 30 anos atrás, e até hoje não teve avanço nenhum no Congresso Nacional. Não se discute mais o lobby, né? Que é exatamente a regulação dos legítimos interesses, mas a forma como eles são apresentados e conquistados dentro dos espaços públicos, né? Aí eu pergunto, mudando um pouquinho do tema, mas nessa linha, o sistema nosso político, o Eduardo falou, nós tivemos um avanço, por exemplo, a proibição das coligações para a eleição esse ano do Legislativo. Proporcional. Há uma expectativa de que isso, e a instituição também a volta da cláusula de barreira, né? Isso deve levar, após a eleição, uma revisão desse quadro dos partidos. Há uma expectativa que esse quadro de 33, mais do que isso, em tramitação no TSE, né? Tem mais pedidos, tem quase 50 pedidos no TSE, há uma expectativa de que isso deva cair para algo em torno de 10, 12, 15, pelo menos pela metade de partidos políticos. Isso é um passo já para começar a aperfeiçoar, Rosângela, o nosso processo político, menos partidos, mais identidade partidária, inclusive no que diz respeito à filosofia dos partidos, é um caminho, Rosângela. Com certeza a gente sabe, a gente reclama muito das coisas, a gente se tornou uma sociedade reclamona e indignada. A gente tem por que reclamar assim, a gente reclama dos impostos, mas a gente quando fala do dinheiro público, parece que é um dinheiro de ninguém. A gente não tem a capacidade de associar que aqueles impostos viram dinheiro público. Então, existe um descaso, um descompromisso, uma descobrança, se existisse essa palavra, uma não cobrança das pessoas pelo uso do dinheiro público. Vocês falaram em corrupção. Hoje a gente sabe que a corrupção foi tão debatida nos últimos anos em função da Lava Jato, mas a gente sabe que a má gestão ela faz prejuízos danosos tanto quanto a corrupção. E você falou de se culpabiliza, mas não se prevê preventivamente a corrupção, né? Mas eu acho que não. Eu acho que quando a gente o Ministério Público lançou as 10 medidas contra a corrupção, era justamente um olhar preventivo e que não passou no Congresso. Mesmo ela tendo com erros, com distorcidas, a ideia era trazer um pacote para ser discutido no Congresso. Isso não foi feito, né? Não existiu a vontade política nem o interesse de fazê-lo. Então, assim, porque os políticos estão envolvidos, muitos deles, com as práticas e não querem ter suas comodidades afetadas, seja por que não vem a reforma política? Porque eles vão ser, de alguma forma, afetados. Então, a gente tem que pensar em reformas, tem que pensar em medidas de combate à corrupção, de combate, de prevenção à corrupção, para serem implementadas, não já a reforma política, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu lembro do Ulisses, que falava nos anos 80 em fazer reforma política, e isso soou no Congresso como uma aberração. E se ele tivesse feito para ser implementada dali a 20 anos, na virada do século 2000, a gente teria já uma reforma política feita, que é o que a gente precisa, dentro desse excesso de partidos, do financiamento de campanhas, a gente precisa colocar tudo junto e a reforma política ela é fundamental. Eu acho que, com relação à pergunta que você fez exatamente, eu não sei se eu dei uma volta assim, quis falar de alguns outros temas que você citou na tua fala, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Não, acho que está perfeito. A dúvida era essa. Eduardo, também no Renove R você deve ter muito claro esse quadro, né? As pessoas que procuram com, enfim, com pensamentos diferentes e pretensamente
para disputa em partidos políticos de feições diferentes, né? Você acha, pela experiência que vocês têm no Renova, não há um número mágico, por óbvio, mas nós caminhando para que aparenta ser essa conclusão, 9, 10 partidos políticos, é um número mais próximo daquilo que permite uma identificação filosófica de cada partido? Eu acho que sim. Acho que hoje tem muita gente que está aí, de uma certa forma, em partidos que são legendas de aluguel, porque no final do dia, como você não tem candidatura avulsa no Brasil, você precisa, ou candidatura independente, você precisa de um partido para poder se candidatar. E aí, enfim, você vai procurar aquele partido naquela sua cidade ou naquela região que seja talvez o partido mais adequado para aquele seu projeto político, né? Agora, os partidos também têm uma missão a ser cumprida. Vale destacar aqui, Marcos e Rosângela, que são quase 200 milhões de reais por ano de financiamento para as fundações partidárias, que tem como principal objetivo a formação de quadros, né? A preparação de quadros políticos. E a realidade é que a gente não viu isso, né? A política brasileira, ela é uma política envelhecida, né? Ela começou a se rejuvenescer agora, mas desde sempre, ela sempre foi um ambiente ocupado por pessoas de mais idade e que, ao mesmo tempo, tinha um pouco interesse, né, a não ser em se perpetuar, né, nesses espaços de poder. Então, muito... Eu acho que, assim, a gente pode ter a consolidação partidária, mas, no final do dia, o que vai fazer com que você consiga, de uma certa forma, produzir uma adesão em massa a determinadas agremiações é o que está faltando, que é uma visão moderna de mundo, é uma governança moderna, uma intolerância completa à corrupção, é uma intolerância completa ao patrimonialismo e ao clientelismo. Então, assim, é muito difícil você fazer isso com entidades que já estão tão envelhecidas e também comprometidas. Então, eu acho que a gente tem um problema aí que a gente vai ter que lidar, né? Se dá para você pensar numa política diferente a partir das engrenagens antigas, né? E eu acho que nesse lugar aí vamos acabar tendo algum ponto de encontro entre alguma novidade que vai surgir e também aquelas agremiações mais antigas que conseguiram se reestruturar, né? Então, é um pouco do que eu vejo. Agora, eu acho que a consolidação partidária, até como um lugar de identidade, ela é super importante. Mas hoje, se você olhar nos campos políticos distintos, na esquerda você tem 6 agremiações, no centro você tem 200, né? Direita você tem mais meia dúzia. Então, assim, o que é o centro, né? Tem várias indefinições, mas isso acho que é um retrato de uma democracia ainda imatura. Deixa eu só fazer o registro de algumas das pessoas que estão acompanhando, diversas pessoas, o querido amigo Fábio Lepic, a Cidinha Raiz, a Luciana Canuto, a Roseli Santos, a Rosa Ramos, a Cida Prado, a Helena Sofia Alessa, a Sona Reis Veríssimo, o querido Luciano Santos, o Flávio Machieto, a Flávia Oliveira, a Ivanete Félix, o Fábio Maris, Gilberto Bertolini Neto, o Hugo Santos Rocha, Helena Sofia Alessa, o Márcio Quintiliano, a Silvana Lima, o Alessandro Pereira da Silva, o João Milani, o José Rocha Pinto, Cleofás Viana, a Vera Silva Ramos, Quilonice Moura, Aristógito Moura, Patrícia Bravanel, Simone Nunes de Miranda, Constantino Salvatore, Angélica Hadi, Célia Lemos Leite Ortiz da Silva, depois os outros eu vou, na sequência, comentando. Ao lado da pauta... Marcos, muitas mulheres participando, né? Sempre, muitas mulheres, isso é muito legal. Eu sempre valorizo isso também. Dentre elas, por exemplo, a Cidinha foi a primeira mulher negra a disputar
para senadora aqui de São Paulo na eleição passada. Importante essa pluralidade, né, que a mulher traz, enfim, sem sectarismo aqui. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas dentro desse tema, né, a participação da sociedade civil. A política, ela é um caminho, né, mas que nos permite discutir temas diversos. O tema econômico é um tema importante. Nós temos visto grandes avanços, grandes discussões. Podemos discutir se esses avanços podiam ser melhor ou colocados ou não, mas o fato é que o Congresso tem dado resposta à sociedade. A política, há alguns anos para cá, nós tivemos, por exemplo, a aprovação da lei da ficha limpa, nós tivemos a aprovação da lei da transparência, nós tivemos a aprovação da responsabilidade de gestores públicos, nós tivemos avanços, inegáveis avanços. Na economia, nós temos tido debates, com maior crítica ou não, mas tivemos aí debate sobre a reforma da Previdência, nós tivemos a reforma trabalhista. Nós estamos agora, tivemos a semana passada o marco regulatório do saneamento básico. Nós temos 100 milhões de pessoas, 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao saneamento básico, né? Os efeitos que isso gera, inclusive na dignidade de vida. E estamos tendo agora um debate sobre a questão da reforma tributária. O Congresso está cumprindo seu papel. E nos países com maior experiência democrática, é no Congresso Nacional que se dá efetivamente os grandes passos de poder. Não é no Executivo, seja no regime parlamentarista, seja no regime presidencialista. Fortalecer o Congresso, e um trabalho também que a Renova BR tem feito, me parece, é um caminho para fortalecer a democracia. E, ao lado disso, nós temos tido esses ataques ao Congresso, para as práticas que ainda muitas vezes se dão dentro da estrutura parlamentar, consideradas práticas antigas e que precisam ser renovadas. Rosângela, o papel do Congresso, Eduardo, o papel do Congresso Nacional na nossa democracia. Nunca, jamais, em tempo algum, a sociedade brasileira teve a certeza de que o Congresso Nacional trabalha, de fato, pelo país. Aquela ilusão, aqueles dogmas infundados que, deputado, senador não faz nada, fica só lá, enfim, gastando o nosso dinheiro, foi derrubado, porque a gente viu com um executivo fraco e com a sociedade mais engajada, mais bem informada, a gente viu que o Congresso é fundamental para manter esse caminho de aprovação, esse caminho correto, e também colocando limites em projetos que não são nem pertinentes, nem bons para o país. Então, acho que o Congresso Nacional tem sido nossa boia nesse mar tumultuado e inseguro, e eu sou muito orgulhosa hoje do Congresso, independente dos partidos, independente de direita, esquerda, centrão. Acho que, de uma forma geral, a gente tem muito a se orgulhar, a gente tem visto propostas boas serem tocadas. Chamo atenção para o presidente da Câmara, que tem tido uma notoriedade e uma importância nesse momento do nosso país. Não sabemos o que vai acontecer na mudança, né? Ano que vem ele sai, então esperamos que a gente mantenha esse ritmo. E o Política Viva, a gente não tem o hábito de lançar projetos, porque a gente já tem muitos projetos bons aí esperando serem colocados em cima da mesa para votação. Mas a gente tem a vocação de apoiar e fazer pressão em bastidores mesmo, diretamente aos políticos. E a gente fez isso com o Fundeb, e a gente ficou muito feliz com o resultado desse trabalho de apoiar boas pautas, apoiar bons projetos, e mais do que apoiar, mostrar que a sociedade está ali atenta. Então, palmas para o nosso Congresso Nacional, hoje mais do que nunca. Bem lembrado, o Fundeb também foi, mais uma vez, uma demonstração da força do Congresso. Eduardo, das pessoas que lhe procuram,
perdão, o Renova BR, né? Acredito que a maior parte seja para o Legislativo, né? No interesse de disputar a eleição para o Legislativo, não é isso? Está sem som agora. Sim, a maior parte é para o Legislativo. Eu acho assim, eu não sei se eu concordo tanto, não, essa coisa do... Eu tento não pendularizar muito a minha opinião. Acho que o Congresso está fazendo um trabalho ok. Acho que o Rodrigo Maia é uma boa liderança, mas assim, a gente ainda tem um Congresso muito fisiológico, tem muita gente lá que tem compromisso só com a sua base, só com os seus interesses. É muito lento, né? As coisas são, assim, eu gostaria que a gente tivesse... O marco do saneamento, para mim, é um ótimo exemplo. Quantidade de tempo que ele ficou parado no Senado, entendeu? De coisas que não fazem sentido nenhum. Então, o Congresso ele pode ser, de um lado, muito avançado, mas ele é retrógrado ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, eu gostaria... Eu acho que a gente precisa melhorar a qualificação. É muita gente. Eu acho que Desculpa. Eu acho que essa pandemia também mostrou... Um processo de aprendizado também, porque nós tínhamos o executivo, por exemplo, com as medidas provisórias. Nós tivemos executivos que legislavam através de medidas provisórias, esvaziando a pauta do Congresso, né? Perfeito. Então, o ponto que eu coloco é o seguinte: o Congresso começa a redefinir a pauta, né? Começa a ter ele o protagonista da pauta. Por outro lado, eu sou um fã do parlamentarismo. Você tem um Congresso que não tem, assim, essa dinâmica onde você tem um sistema pluripartidário, onde o Congresso e o Executivo, eles não têm, em grande parte, um alinhamento, né? Um alinhamento por conveniência em determinados momentos, faz com que a movimentação do país em relação às resoluções necessárias, e o Brasil tem um monte de problema para resolver, sejam, em grande parte, muito lentas. Se a gente pensar do ponto de vista de eficácia, não estou dizendo que é bom ou ruim, mas qual foi um dos governos mais eficazes da história da nova república? Difícil. Temer. No final, do ponto de vista de movimentação de pauta, que as pautas saíram do chão, por quê? Porque, no final, a escolha do presidente Michel Temer foi uma escolha do Congresso. Eles fizeram o impeachment, e aí o Congresso passa a ter também o ônus e a responsabilidade. Então, o problema hoje é que ninguém tem ônus e responsabilidade de nada. Um empurra para o outro. O Executivo empurra para o Congresso empurra de volta para o Executivo, e a gente fica andando de lado. Fato. Entendeu? Então, assim, o nosso presidencialismo de coalizão, como ele está constituído, eu acho que ele fracassou completamente. Entendeu? Então, é melhor você ter um regime parlamentarista, que pelo menos o primeiro-ministro é escolhido pelo Congresso, e aí o Congresso tem o vested interest em fazer as pautas andarem, e vice-versa. Mas hoje é um jogo, um empurra para o outro. Entendeu? E tem momentos que isso é bom. Eu não estou dizendo que é ruim, mas tem momentos que isso é bom. Mas se você olhar ao longo de uma jornada histórica, eu acho que é ruim. Não tem nenhum país do mundo que funcione assim. Nenhum. Os Estados Unidos, que é um regime presidencialista, é bipartidário. Entendeu? No modelo brasileiro, nenhum país que você colocar no seu primeiro nível de nações que você gostaria de emular a forma de governo, você tem o modelo brasileiro. Rosângela quer falar uma coisa. Rosângela, por favor. Quero, porque a gente tem que tentar entender exatamente o nosso caminho histórico. Nós estamos falando do que a gente tinha e do que a gente tem hoje. Falar que eu gostaria, como você colocou, eu gostaria. A gente gostaria de um monte de coisa. Eu também sou fã do parlamentarismo, também acho que essa banalização no presidencialismo, se não for bom, a gente tira com impeachment, não é legal. Mas e no parlamentarismo você tem instrumentos legais e ágeis para fazer isso sem muita dor para o país. Mas eu acho que dentro do que a gente tinha e para o que a gente tem hoje, a gente viu que o protagonismo do Congresso foi importante, porque sem esse protagonismo e sem esses freios do Congresso,
a gente estaria muito pior, porque as ideias e os projetos apresentados pelo governo, tanto a nível de costumes quanto a nível de viés ideológico, não eram as melhores soluções. Então, que bom que a gente tem esse Congresso atuante, independente dele ser ainda fisiológico, sim. Nós tivemos 50% de troca nessa última eleição, e não foi necessariamente uma troca para melhor. A gente teve um aumento de evangélicos, um aumento da bala, um aumento do boi, né? Um aumento de certos grupos que não representaram uma melhoria de uma forma geral. Então, temos fisiologismos, sim, mas a gente está num processo de mudança que requer tempo. A gente, do setor privado, a gente realmente acha que é tudo muito lento, que a gente quer o marco de saneamento já aprovado, que a gente não entende determinadas coisas, que é aflitivo. E acho que por isso que também que eu nunca quis ir para o poder público, porque eu sei que minha ansiedade ia ficar desesperada, porque é um ritmo mais lento. Mas que dentro do que a gente tem hoje, eu estou muito feliz com e espero que a gente tenha uma continuidade aí do Congresso segurando aí a falta de tato, de experiência, as ideias malucas do Executivo. Eu acho que é um pouco de tudo, né? A falta de prática. Nós vivemos períodos. O Congresso Nacional Brasileiro foi fechado diversas vezes, né? Na história do Brasil, toda vez que nós tivemos ruptura institucional, a primeira vítima foi a liberdade, né? Mas, institucionalmente, a primeira vítima foi o Congresso Nacional, foi uma forma de calar a classe política. E, depois, esses regimes, o executivo com concentração muito grande de poderes, foi impedindo que o Congresso avançasse enquanto instituição. E a Constituição, e aí eu já pontuando, a Constituição, em 88, ela foi a Constituição que talvez mais tentou fortalecer o poder legislativo e o poder judiciário, com certeza o poder judiciário, e também e muito poder legislativo, para tentar contrapor ao autoritarismo do poder executivo, mas ela foi construída para ser uma Constituição parlamentarista. Tanto que tem a figura da medida provisória. A medida provisória não existe no presidencialismo. Só que chega no final do processo, esse processo, no final, acaba transformando a Constituição numa Constituição presidencialista, e aí nós ficamos nesse híbrido que não tem funcionado. Eu cito sempre um exemplo. O Eduardo falou dos Estados Unidos. Eduardo, nos Estados Unidos, alguém que é eleito por legislativo é proibido de assumir cargo no executivo. É proibido. A Constituição é curtíssima. A Constituição americana é curtíssima, mas mesmo sendo curta, ela tem uma disposição expressa. Quem é eleito no legislativo não pode. Nós tentamos, eu fiz isso, a gente convidou candidatos a prefeito na última eleição para assumirem compromisso de que não chamariam pessoas do legislativo para compor. E uma parte aceitou, outra parte não aceitou, e mesmo em São Paulo, eleito o prefeito, ele chamou para si 6 vereadores. 6 vereadores é mais de 10% da composição da Câmara. Então, com isso, o Poder Executivo, o que eu quero dizer? No Brasil, o Poder Executivo tem capacidade, como ninguém, de alterar a composição, enfim, de ter a sedução, o poder de sedução dele, que é cargo, que é orçamento, mudar as forças do Congresso, trazer as lideranças, e é um pouco disso que foi falado dessa estrutura do presidencialismo de coalizão, né? E essa cultura, Marcos, de suplência, né? Então, sim, é isso. A cultura de suplência, tanto que no Renova, a única contrapartida que a gente tinha com a nossa primeira turma era que ele ia cumprir mandato, porque isso enfraquece, inclusive, a relação. Não só a gente tem voto proporcional em lista com coligação, que já faz com que você tenha uma difusão do seu voto, você não entende quem que você ajudou a eleger, mas adicionalmente você tem um fator. Isso não é utopia, não. Estou falando assim, não, eu gostaria. Isso a gente precisa discutir, entendeu? Senão a gente começa a achar que o nota 4 é nota 10, e não pode ser. Então, a gente tem que ter uma barra alta com as coisas. E nós temos referências, né? Nós temos modelos em outros países. Eu não sei se é parlamentarismo, eu não sei se é semi-parlamentarismo ou semipresidencialismo, né? Que pelo menos divide um pouco o jogo de forças, né? Você tem o chefe do controle lei e o chefe do
chefe de Estado e chefe de governo, né? Você separa as figuras com o chefe de Estado eleito e chefe de governo eleito pelo próprio Congresso Nacional. Pode ser um caminho, que é um caminho que muitos têm respeitado, né? Que é o caminho do semipresidencialismo. Porque, inclusive, agora a gente está vendo muito essa mistura, né? Do servidor de Estado e de governo, né? Isso. No Ministério da Justiça, a AGU, essa mistura que não é boa para ninguém, né? Então é bom separar mesmo a seara de cada um. Que é outro debate importante, né? As políticas públicas não são políticas públicas de Estado, né? Que suplantam o período do mandato. A gente está aproximando do finalzinho. Eu vou passar a palavra para os dois, para ficar à vontade em relação ao tempo, mas com um pouquinho de tom de despedida, porque nós somos rigorosos no que diz respeito ao horário. Começo pela Rosângela. Rosângela, mais uma vez, obrigado por estar conosco. A palavra está com você. E agradecer, muito bom estar aqui conversando com vocês, anotei algumas coisas interessantes e falar que sou muito feliz de ter o Edu também lá no Política Viva. O Edu está lá no Política Viva desde 1900 e bolinha, e é muito bom assim, ter a gente converge em muitos itens e diverge com conteúdo e com qualidade em outros. Então, muito bom. Obrigada pelo convite e parabéns, Marcos, pelo canal e pela sua assertividade no que você traz para as pessoas. Você está ajudando nesse processo de educação e amadurecimento, assim como Política Viva, cada um na sua seara, cada um do seu formato. Parabéns. Obrigado, querido. Eduardo? É um prazer dividir aqui o espaço com vocês. Muito obrigado. Acho que assim, o mais importante é a gente entender que esse processo de retomada, né, dessa participação cívica da sociedade brasileira, do debate sobre política, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. A gente ficou muito tempo no formol, esperando que as coisas acontecessem, né? E elas não aconteceram. Então, esse é um processo que a gente tem que incentivar, né? Acho que tem uma discussão também importante, que é como a própria sociedade brasileira compreende a política. Isso é uma questão fundamental, sabe? No tempo, a gente fazer com que a formação de governo, como funcionam os poderes, as responsabilidades, como a gente escolhe um representante, isso sejam conhecimentos que possam ser disseminados para a população brasileira como um todo. Infelizmente, a gente perdeu, né? As pessoas ainda vão votar para o representante que eles escolheram um dia antes, pegam um santinho na rua, perdem a relação com o seu representante, e eu espero aí que a gente possa começar a enxergar um caminho diferente no futuro com o aumento do engajamento e participação. Aqui a gente tem procurado trazer temas de interesse à sociedade, diversos. Já semana passada tivemos com o Papa da Reforma Tributária, que está no Senado. No anterior, o relator da reforma na Câmara. Está sempre trazendo temas. E amanhã, nós vamos trazer, amanhã sempre às 10 horas, amanhã vai ser sobre superação. Vai estar conosco o maestro João Carlos Martins, querido amigo, o Lás Grael, outro grande amigo, o Tejon, amanhã às 10 horas, falando um pouco sobre essa questão da superação. São exemplos de vida que também são importantes, né? A gente saber que tem bons exemplos aí para nos guiar nos nossos caminhos, não é isso? Exato. Muito obrigado a todos, aqueles que puderem estar conosco, quem puder, curta a página, compartilhe os nossos vídeos e uma excelente semana a todos. E até amanhã. Um abraço. Obrigado, queridos.